Bom, nossa prática de hoje é relacionada à análise senoidal. Até então a gente só tinha feito a análise CC. Então o que seria um circuito CA? Circuito de corrente alternada. São aqueles circuitos que eu tenho uma forma de onda alternada, no caso aqui a gente vai trabalhar com onda senoidal. Tem a questão da frequência da minha fonte, período, valor de pico a pico, tem o valor RMS, só para a gente lembrar aqui alguns fatores importantes. Frequência da fonte, eu posso expressar ela em Hz ou em radianos por segundo, tanto faz. No caso do radianos por segundo é 2πf, né? Então assim que eu faço essa transformação. A frequência é o quanto que ela varia durante o tempo, quantos ciclos por segundo. O valor eficaz ou valor RMS é o que? É o valor de pico da minha onda dividido por raiz de 2. O valor de pico a pico seria o máximo e o mínimo, né? Valor, duas vezes o valor de pico, no caso da senoidal. Vamos ver nossos circuitos RC. Circuitos RC são aqueles circuitos CA que são formados apenas aí por resistor e capacitor. Só para a gente relembrar aí qual que é a impedância de um capacitor. A impedância de um capacitor é menos I dividido por ômega C, no caso do radianos por segundo, ou menos I dividido por 2πf C, onde C é a capacitância do meu capacitor. Então vamos ver esse circuito aí, ó, onde eu tenho uma fonte 4 volts de pico, uma onda senoidal, 5,6 K, meu resistor, 0,47 microfarad. Vamos ver isso na prática acontecendo. Agora eu estou com um setup um pouco diferente aqui, que agora a gente está trabalhando com o circuito CA, então eu não vou dar tanto foco mais no circuito, eu vou dar mais foco no meu osciloscópio, no meu multímetro e no meu gerador de função. O principal que eu vou dar foco é no osciloscópio. Bom, por que eu estou utilizando o gerador de função? Porque eu consigo alterar a frequência da minha onda e consigo também alterar a amplitude. Então eu consigo trabalhar melhor aqui, com um ambiente melhor. Então, voltando aqui, né, eu tenho o meu gerador de função, tenho o meu osciloscópio, tenho o meu circuito elétrico e meu multímetro. Eu consigo alterar aqui, ó, se vocês repararem, eu estou com uma frequência de 60 Hz aproximadamente, e eu consigo alterar ali, aqui a frequência e ali a amplitude. Aqui eu consigo, com o meu osciloscópio, eu consigo enxergar todas as minhas ondas. Eu tenho aqui uma ponteira 1, ponteira 2, eu tenho essas ponteiras ligadas no meu circuito. Aqui é aquele circuito RC que eu mostrei, eu tenho um resistor e capacitor. O comum das ponteiras, eles estão ligados aqui embaixo, no comum do meu circuito, né, na parte de baixo. E eu estou ligado no meu canal 1 na minha fonte e o meu canal 2, que é a minha ponteira 2, no meu capacitor. Então aí eu já tenho o nosso primeiro circuito RC. O meu intuito aqui é variar a frequência, medir tensão e corrente. Outro detalhe é que corrente eu não vou medir corrente direto. Eu vou fazer a medição indireta, ou seja, eu vou ter a corrente que está passando no meu resistor e vou dividir pelo meu R. Só para eu não ficar trocando a ponteira e ficar atrasando muito aqui, sem sentido. O outro detalhe é que agora eu vou colocar aqui na minha escala de tensão alternada, porque eu estou trabalhando com tensão alternada. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Reparem, já de cara, eu já setei para 60 Hz para me facilitar. Reparem aqui que eu tenho o valor máximo de pico a pico, na verdade de pico de 4,08 e o meu valor RMS de 2,83. Ou seja, se eu dividir 4,08 por raiz de 2, eu vou achar meu valor RMS. E aqui é a minha frequência. Se eu pegar no meu canal 2, que seria em cima do meu capacitor, eu tenho uma tensão de 2,68 de valor máximo e um RMS de 1,97. A fase, ele faz aqui. Detalhe, a fase eu vou pedir para vocês nos exercícios,
mas eu vou explicar um outro vídeo como vocês vão calcular isso lá no Multisim. A princípio, ele já está me dando ali uma fase de 43 graus, ou seja, eu já consigo ver que as duas estão defasadas, ou seja, elas não estão certinhas, uma está defasada em relação à outra. Se eu reparar, o que acontece? Quem que vem primeiro? Vem primeiro a minha tensão da fonte e depois vem a minha tensão do meu capacitor. Então eu tenho o valor da minha fase ali, tá certo? Então esse daí é o valor da fase do meu capacitor. Um outro detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês, aqui eu consigo ver a frequência e no meu osciloscópio eu consigo alternar a escala dele, ou seja, eu consigo aumentar ou diminuir a minha onda. Os dois estão na mesma escala aqui, canal 1, canal 2. Eu consigo mudar a posição da minha onda. Deixa eu até voltar aqui para a mesma posição. Eu consigo dar um zoom no eixo X. Então, eu consigo mexer na minha onda, eu consigo alterar esses valores aqui. Então, o osciloscópio, ele é muito bom. Eu pretendo fazer um vídeo depois, só falando sobre o osciloscópio, como que mexe, só para vocês verem alguma vez aí, tá certo? Mas vamos passar para as nossas medições. Eu quero primeiro medir tensão no meu resistor, tensão no meu capacitor. Então eu vou vir aqui, já está ligado, está na minha escala de 200, na minha escala de 20 volts. Então, um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, se eu medir a tensão que está em cima da minha fonte, olha só o que vai dar. Eu vou ter uma tensão de 2,73, certo? Por que deu 2,73? Minha tensão não era 4,08 de pico? O RMS, na verdade, o multímetro ele vai dar o valor RMS. Não deu exato aqui, porque esse meu multímetro ele não é tão exato igual o meu osciloscópio. Mas reparem que deu uma tensão aí. Eu vou anotar todas do multímetro, tá? Para a gente não confundir. Então eu vou fazer a medição aí da minha tensão no meu resistor. Então eu vou estar lá. Tensão no meu resistor. Tá dando 1,94, 93. Agora eu vou medir a tensão no meu capacitor. Deixa eu colocar assim para vocês conseguirem enxergar. 1,89. Como eu falei com vocês, a corrente eu vou fazer uma medição indireta. Agora eu preciso alterar o valor da minha frequência. Se eu vier colocar agora para 120, vou colocar aqui, ó, 120 Hz. Pronto, assim tá bom, 190, 119 tá ótimo. O que aconteceu aqui? Se eu vier e medir a tensão em cima do meu resistor, vai estar o que? 2,42. Em cima do meu capacitor vai ter uma tensão de 1,17. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu aumentei a minha frequência. Se eu aumentei a minha frequência, eu vou aumentar o quê? Eu vou aumentar a impedância desse meu capacitor. Na verdade, se eu aumentei a frequência, eu diminuí a impedância desse meu capacitor. Se eu diminuir a capacitância do meu capacitor, o que aconteceu? Eu vou ter uma corrente maior passando pelo meu circuito, eu vou ter uma queda de tensão menor em cima do meu capacitor. Reparem que é sempre assim, quando eu tenho um circuito RC, à medida que eu aumento a frequência da minha fonte, a impedância desse meu capacitor, ela diminui, toda hora eu me confundo. A impedância diminui, se a impedância diminui, a minha corrente ela vai aumentar. Então, essa é uma característica do meu circuito RC. O que a gente vai fazer agora
é ver a característica do meu circuito RL. Eu poderia colocar outras frequências aqui, só que eu não vou fazer para não gastar tanto tempo, senão vai ficar uma aula muito longa. Eu vou colocar do meu circuito RL para a gente observar isso. Só para a gente olhar aqui de novo, eu coloquei o valor na tabela para evidenciar essa questão da corrente. A corrente, reparem que ela está aumentando o módulo, né? Uma outra coisa que eu não falei lá no vídeo é em relação ao módulo e ângulo. Todos esses valores aqui eu só estou encontrando o valor de módulo, inclusive da corrente. Reparem que se eu fizer 2,83, que é o valor da minha fonte, se eu fizer 1,94 mais 1,89, isso vai dar um valor aí bem maior do que o valor da minha fonte. Mas é errado eu fazer isso. Eu não posso fazer 1,94 mais 1,89, porque aqui eu tenho o valor dos ângulos de cada um desses elementos. Então eu tenho que tomar cuidado. Então aqui, na verdade, essa soma deveria ser uma soma fasorial. Se eu considerasse o ângulo, aí sim eu teria como somar a encontrar o valor da minha fonte. Agora, falando sobre o circuito RL, eu tenho lá que a impedância do meu capacitor, do meu indutor, né? Porque agora eu estou trabalhando com circuito com resistor e indutor, são circuitos, no caso é I vezes ômega vezes L ou I vezes 2π FL. Então, se eu tiver esse circuito aí, ó, parecido, só que agora eu tenho, em vez do capacitor, eu tenho um indutor, e vamos fazer a prática desse circuito. Agora eu estou aqui com o meu circuito RL, eu tenho um resistor, que não dá para enxergar daí, mas eu tenho um resistor e o meu indutor. Esse aqui é um indutor bem grande, mas é o que eu tenho lá no laboratório que eu consegui pegar. Então, eu tenho aí esses dois elementos. Vamos analisar o que acontece quando eu começo a aumentar a frequência. Reparem que agora, olha só, minha onda azul, ou seja, essa menorzinha, ela está deslocada para a esquerda, ou seja, ela está adiantada em relação à minha onda amarela. Isso já me vê pela própria fase aqui, que agora está um valor negativo. Reparem que aqui agora eu estou com o valor de 4 volts de máximo e o valor de 1,04 de máximo no meu canal 2, ou seja, no meu indutor. Então é a mesma coisa, meu canal 1 está na fonte, meu canal 2 ele está no meu indutor. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui o meu multímetro, vou fazer a medição da minha tensão em cima do meu resistor. Então, eu vou pegar aqui, ó, em cima do meu resistor. Deixa eu pegar aqui de forma correta para não atrapalhar vocês enxergarem. Só um minuto que o meu daqui acaba desconectando. Tá dando 2, deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem enxergar. 2,48. Então, eu tenho ali uma tensão de 2,48 e a tensão no meu indutor, quanto que vai ser? Eu vou pegar o daqui, que fica mais fácil. 0,68, que é o valor próximo ao valor de RMS que eu tenho ali. Não dá igualzinho, porque esse meu multímetro não é tão bom. Então, eu tenho esses dois elementos aí. Reparem, então, agora, guardem essa imagem. Eu vou aumentar agora minha frequência para 960 Hz. Vamos ver o que isso vai acontecer. Enquanto eu vou aumentando, observem aqui a minha onda, que ela vai, a minha onda azul, ela vai aumentando. E a gente já vai discutir sobre isso. Então, eu vou aumentar para 960. Detalhe que antes não estava certinho o valor de... Porque é muito difícil ajustar. Então, ó, 959 está excelente. Então, reparem que agora a minha onda azul, deixa eu só aumentar a escala aqui, ó, do meu eixo X. Tá melhorando? Pronto, ficou melhor.
Deixa eu tirar aqui para vocês conseguirem enxergar. Então agora eu tenho lá minha frequência de 960. Olha o que aconteceu com a minha onda azul. Ela começou a ter uma amplitude maior. Por que ela teve uma amplitude maior? Agora o meu indutor ele é o contrário do meu capacitor. À medida que eu aumento a minha frequência, a impedância do meu indutor ela vai aumentar também. Então, se eu tenho uma impedância maior, eu vou ter uma corrente menor. Então, a corrente é mais fácil a gente ver, daqui a pouco eu vou mostrar a tabela, essa questão da corrente. Mas aqui eu consigo observar que a tensão em cima do meu indutor ela vai aumentando. Isso é porque eu vou aumentando ali o divisor de tensão. À medida que eu aumento a impedância, espera aí que eu desconectei ali o meu elemento. Agora voltou. À medida que eu aumento, eu vou dividir mais a tensão, então eu vou ter esse daí. Então, ó, eu vou colocar até uma frequência maior para vocês verem que vai chegar um momento ali que eles vão se igualar, então eles vão acabar se dividindo. Então, à medida que eu aumento a minha frequência, eu vou aumentar a impedância do meu circuito, eu vou diminuir a corrente que está passando por ele. Isso é a característica do meu circuito RL. Eu não vou ficar aqui fazendo... Deixa eu voltar, que eu esqueci de fazer a medição, mas eu não vou colocar mais frequências não, vou colocar 960. Eu não fiz a medição, esqueci, só mostrei ali a forma de onda, mas eu não fiz a medição da tensão do meu resistor. Tá bom, sim, que é difícil ajustar. Então eu vou colocar ali, ó, minha tensão em cima do meu resistor. A tensão em cima do meu resistor vai ser de 2,24. Então eu reduzi essa minha tensão e aqui eu vou medir a tensão em cima do meu indutor, 1,21. Então eu aumentei essa minha tensão, certo? Reparem também que a fase fica mudando quando eu altero, tá certo? Então, mostrei os dois circuitos, agora eu vou mostrar o circuito RLC. Agora aí com os valores evidenciados de corrente, reparem que quando eu aumento a frequência, eu diminuo a corrente. Então, aquilo que eu falei lá na prática, aqui fica melhor quando a gente olha o valor da corrente. Tá? Então, agora a gente vai ver o circuito RLC, que são os circuitos aí onde eu tenho indutor e capacitor. No caso aqui, são esses valores, 1K, 1,85 mH, 0,15 microfarads. Vamos ver como ele se comporta quando eu vario a frequência. Agora eu estou aqui com o meu circuito RLC, eu tenho o resistor e capacitor e o indutor juntos. No meu canal 1 eu tenho o resistor, ou a fonte, desculpa. No meu canal 2 eu tenho a tensão em cima do meu capacitor. Eu estou com uma frequência de 500, né, 506. Então, se eu for fazer o quê? Medir, primeira coisa, tensão em cima do meu resistor. Vou medir tensão no meu resistor, tá dando o quê? 1,28. Então, 1,28. Tensão em cima do meu capacitor, do meu indutor, quer dizer, tá dando 0,66. Tensão em cima do meu capacitor tá dando 3,03. Então, essa daí é na minha frequência de 500. Reparem que quando eu aumentar para 1000 Hz, então, deixa eu colocar aqui, ó, um pouco menos, para chegar mais próximo de 1000. Aí tá ótimo. Reparem que agora, olha só o que aconteceu. A amplitude dos dois já estão ali bem parecidas. Reparem que eu
alterei a minha fase ali. Reparem que minha fase está quase em 90 graus, praticamente 90 graus, e isso é interessante para a gente analisar daqui a pouco. E tenho lá as tensões praticamente iguais, mas eu vou fazer a medição aqui, ó, da minha tensão em cima do meu resistor, 2,33, então lá, 2,33, esse aqui eu estou medindo todos, só para a gente fazer uma análise melhor aqui que eu tenho que fazer com vocês. Tensão em cima do meu indutor, ela está de 2,44. E a tensão em cima do meu capacitor, deixa eu colocar aqui de uma forma, 2,72. Então, eu tenho esses valores. Agora eu vou aumentar para 1.500. Então, deixa eu colocar aqui, ó. 1.500, tá quase. Deixa eu deixar aquilo lá. Aí, já tá bom. Reparem que agora, olha só o que aconteceu com a minha onda azul, ela diminuiu, mas vamos fazer as medições ali da tensão no meu resistor. Então, tá dando 1,92. Tensão no meu indutor tá dando 2,97. E no meu capacitor tá dando 1,44. Agora, se a gente fizer a análise, a gente tem a tensão no resistor, o que está acontecendo? Ela estava 1,28, foi para 2,33 e depois voltou para 1,92, ou seja, ela começou a aumentar e diminuiu. A do meu indutor, ela aumentou, do meu capacitor diminuiu. Então, o que acontece? Eu não falei que quando aumenta a frequência, a impedância do meu indutor ela aumenta e do meu capacitor ela diminui. Então, se eu tenho os dois elementos, eu começo a ter uma balança. Então, quando eu chego no momento que a impedância do meu capacitor é igual à impedância do meu indutor, aí eu tenho a nossa frequência de ressonância, que se a gente fizer o cálculo aqui, ela vai dar aproximadamente 955, que é bem próximo aí a 1000. Eu posso até colocar aqui 955. Isso daí seria se os elementos fossem ideais. Então, vou fazer a medição aqui. Deu 2,31. A tensão no meu capacitor, 2,84. Então, na verdade, minha frequência de ressonância ela seria até um pouquinho maior nesse caso aqui. Provavelmente seria nesse elemento, nessa frequência aqui, ó. Aproximadamente essa daí. Olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho 2,58. A tensão em cima do meu capacitor, 2, calma aí que deixa eu medir corretamente, 2,60. Então, as duas estão praticamente iguais. Então, essa frequência a gente chama de frequência de ressonância. É onde eu tenho os dois, a impedância do meu capacitor e a impedância do meu indutor, elas são iguais. Então, meu circuito se comporta como se fosse um circuito resistivo. Então, isso que é tão importante a nossa frequência de ressonância. Reparem que a tensão no meu capacitor, ela aumenta, no meu resistor, desculpa, ela vai aumentando, chegar no pico, depois ela começa a diminuir. Então, a gente consegue ver esses gráficos certinho se a gente fosse fazendo várias frequências aí. Vamos reparar agora na tabela, a mesma coisa que a gente fez na medição, que a tensão em cima do meu capacitor e a corrente do meu circuito. Reparem que ela
começa a aumentar, os dois, né? E depois ela diminui. Como eu falei, a questão da balança em relação à tensão no indutor, tensão no capacitor. A impedância dos dois, um aumenta e o outro diminui. Eu tenho a balança. Então, no caso, quando eu chego próximo à minha frequência de ressonância, lá, no caso deu 1060, não lembro de cabeça, deu algo do tipo, eu tenho lá minha frequência de ressonância. Mas quando eu chego próximo, eu vejo que o meu circuito ali, minha tensão dos dois deveriam ser iguais, né, quando eu estou na minha frequência de ressonância, e eu fico com o circuito praticamente, né, se comportando como um circuito resistível. E a frequência de ressonância, ela é dada aí por 1 dividido por 2π raiz de LC, no caso aí a frequência em Hertz, ou em ômega seria o quê? Seria 1 dividido por raiz de LC, ômega em radianos por segundo, né? Se eu plotasse o gráfico ali, se eu plotasse meu gráfico de tensão, de frequência por tensão, que aqui é de VR, né, que é tensão no resistor, dividido por VS, que é tensão na minha fonte, o que eu ia ter? Eu ia ter um gráfico aproximadamente desse tipo aí. Então, eu ia ter, ele ia crescer, vai chegar num ponto, no máximo, ia descer. O pico acontece quando eu tenho ômega 0 aqui, que seria minha frequência de ressonância. Ômega 1 e ômega 2 é chamado aí de fator de qualidade, que a gente não vai ver aqui lá na prática, lá no presencial até mostro, mas aqui eu não vou ficar falando tanto para não confundir a cabeça de vocês. Então, essa daí é a prática que a gente viu de RC, RL e RLC, englobando todos esses circuitos CA, a introdução deles, né?